Salve Maria, amigos, desculpe o transtorno. A gente teve que mudar, a gente teve um problema com o programa da transmissão, a gente teve até que mudar de lugar por causa disso. Então vamos começar já direto na aula, para não atrasarmos mais do que a nossa última aula, se Deus quiser, a melhor aula do curso, para proveito de todos. Então peço para o Vitor, por caridade, rezar 2 Ave Marias para a gente começar imediatamente. Só um lembrete para pedir, pessoal, tem o chat da chamada, qualquer dúvida vocês mandem lá, tá? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como o Vitor comentou, tem um chat, é isso? Isso, é só ali nos 3 pontinhos aí, para quem está no celular, tem mensagens na chamada, é só mandar lá. Só ir nos 3 pontinhos aí do Meet, que vocês podem mandar comentários, mandar perguntas, tá bom? Que o Vitor vai estar passando as perguntas aqui para a gente ir respondendo. Então, a gente vai falar, fim do curso, né? Vai falar sobre um amigo nosso lá de Paranavaí, comentava que no nosso curso, né, sobre o anticristo, que a gente tinha feito um curso anterior a esse, sobre o anticristo, né? Ele comentava que o anticristo teve que atrasar um pouco os planos dele, porque a gente tinha falado um pouco dos planos do anticristo, né? Então, a gente vai falar um pouco dos planos do demônio, né? No sentido de que algumas estratégias, né, dele, porque é muito bom a gente comentar sobre as estratégias do inimigo, né, para a gente saber se defender e vencê-lo, né? Então, a gente começa falando aqui um pouco sobre a fé dos demônios, até porque também isso ajuda também a compreender um pouco a nossa fé, né? Compreender a nossa própria vida sobrenatural. Então, a gente já vai lá para o próximo slide. Esse artigo sobre a fé dos demônios, né, é um dos artigos mais intrigantes da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Ele vai versar acerca do sujeito da fé, de todos os seres, né, todos os seres que possuem fé, ou seja, dos seres que possuem inteligência. E é, por certo, o segundo artigo dessa questão de São Tomás, o que pergunta que se, inclusive, os demônios possuem fé. Né? A resposta espontânea provavelmente seria negativa, não fosse o ensinamento de um versículo-chave da Epístola de Santiago, tão recordado por São Tomás de Aquino ao longo de sua obra. Diz o versículo de Santiago: tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Compre ressaltar que este é um dos mais congentes argumentos do apóstolo Tiago contra a típica fé morta, comparável àquela dos anjos maus, precisamente por estar isenta de obras. Aqui é uma coisa muito, muito importante ressaltar, é que existe uma distinção aqui, pelo menos do ponto de vista humano. Nós temos a fé dita, a fé propriamente sobrenatural, a fé é uma virtude teologal. O que quer dizer teologal? Só existem 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. As virtudes teologais é aquela que São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, né? Que ele diz: aqui nós temos as 3, a fé e a esperança e a caridade, mas no céu nos sobrará só a caridade, né? Mas as virtudes teologais, ela tem como objeto primeiro Deus, né? Esse é o objeto primeiro da virtude, das virtudes teologais, né? Todas as outras virtudes não, elas tratam dos meios para se chegar a Deus, mas as virtudes propriamente teologais, fé, esperança e a caridade, o objeto primeiro delas é Deus. E a fé, ela tem o objeto dela, a autoridade de Deus, né? Nós cremos porque Deus é o nosso Criador. Deus não pode nos enganar e não pode se enganar.
Então, por isso nós cremos por causa da autoridade de Deus. E a fé também é uma adesão da vontade à verdade, né? Não é só uma coisa intelectual, mas também uma adesão intelectual no sentido da inteligência, não move só a nossa inteligência, mas é preciso da vontade também. A vontade adere às verdades de fé ensinadas pela igreja. Temos dois sujeitos aí da fé. A nossa inteligência, que adere a Deus e a nossa vontade às verdades, a inteligência e a nossa vontade adere a essas verdades também. A inteligência conhece e a vontade adere a essas verdades. Mas existe uma outra tipo de fé, que é a fé aqui, que é falada aqui em São Tiago, né? A fé informe, né? A fé informe é aquela, por exemplo, que a gente tem quando a gente está em estado de pecado mortal, ou seja, é a fé morta. Por que ela é morta? Morta no sentido de que, porque Deus não está mais na nossa alma quando a gente está em pecado mortal, mas a gente não cometeu um pecado contra a fé, ou seja, contra as verdades de fé, né? Se a gente recusar um só artigo da nossa fé, do credo, né? A gente pega contra a fé e a gente não tem mais a fé teologal, porque a fé é unas, né? E se a gente recusar, renunciar e negar um artigo do credo, um artigo da nossa fé, a gente perde a fé como inteiro. Mas se a gente não fizer isso, a gente fazer um pecado mortal, praticar um pecado mortal contra a caridade, né? Que normalmente esses pecados que a gente cai, a nossa fé está lá, mas ela está morta. Morta no sentido de que a gente pode até praticar algum ato de fé. Por exemplo, quando eu estou em estado de pecado mortal, eu procuro um padre para me confessar. Isso é um ato de fé. Mas esse ato de fé não nos traz mérito. É um ato de fé que nos inspira a fazer atos sobrenaturais, mas esses atos sobrenaturais não nos traz mérito, porque Deus não está na nossa alma. Por quê? Porque eu pequei contra a caridade. Eu cometi um pecado mortal. Então, Deus não está na nossa alma. Esse tipo de fé, que a gente não pecou contra um artigo de fé, a gente não pecou contra a fé, mas a gente não tem a caridade na alma, é chamada fé morta ou a fé informe, tá? Então, a gente vai fazer essa comparação, né? Se essa fé informe, é parecida, pode-se fazer alguma analogia com a fé do demônio, por exemplo. A gente vai ver no que se trata exatamente nessa nomenclatura, fé do demônio. Será que o demônio tem propriamente uma fé? Isso é tudo para ajudar a conhecer um pouco do nosso inimigo, que é propriamente o demônio, e também para conhecer da nossa própria fé. Próximo slide. Interroga-se em seguida se a fé diabólica possui liberdade, né? Que toda criatura ali inteligente, ela tem o quê? Liberdade. Oriunda de uma vontade livre. Se é um dom da graça ou uma virtude. E se a sua tipologia equivale à fé dos hereges ou dos infiéis, ao menos segundo as características da fé informe. Indague-se na conclusão sobre a utilidade deste estudo para a compreensão da nossa própria fé. Próximo slide. E aí são levantadas 3 objeções sobre a fé dos demônios. Como os demônios podem ter fé, né? São Tomás vai analisar essas 3 objeções. Como você sabe, o esquema da Suma Teológica de São Tomás, ele sempre trata das objeções e também ele trata daquilo que se chama sede contra, que é aquilo, o argumento em favor da tese. Está se discutindo aqui a fé dos demônios, se coloca 3 objeções para dizer, não, mas eles não podem ter fé porque tem esses 3 problemas. E tem uma outra que é a favor da tese. Tá bom? Então, as 3 objeções mas para se ter fé, tem que ter uma vontade boa. Como eu disse para vocês, a fé pressupõe uma adesão da vontade às verdades ensinadas por Deus e confirmadas pela igreja. Isso aqui é muito importante. Tem que ser confirmada pela igreja. Por quê? Porque tudo que Deus nos revela, enquanto homens, Deus também nos deu uma autoridade que vai confirmar se é Deus mesmo que está falando, por meio do homem, ou se não. Essa autoridade é a igreja. Né? Nenhum outro homem pode confirmar, senão a igreja.
Então, a vontade ela tem que ser boa, porque ela vai aderir a essas verdades, a gente vai aderir a essa verdade com essa nossa vontade. Mas o demônio não tem uma vontade boa. Ele já é condenado para todo sempre, eternamente condenado. Ele tem uma vontade em si mesmo perversa. Como é que ele pode ter fé, então? Outra objeção, a segunda, a fé é dom da graça. Então, mesmo a fé informe, aquela que a gente tem, mesmo depois que cometeu um pecado mortal, desde que não seja, claro, contra a fé, ela é também um dom da graça, ainda que não seja uma graça que habita na nossa alma, né? Aquela graça que a gente chama graça atual e não habitual. Habitual é a graça de Deus que habita a nossa alma e faz a gente merecer por cada ato sobrenatural que a gente pratica, ato em favor das virtudes sobrenaturais. Mas se a gente não tem o hábito, não tem a fé habitual, a gente tem a fé atual, que é aquela que não é infundida na nossa alma, mas por moção e inspiração de Deus, a gente pode praticar atos sobrenaturais, ainda que não sejam meritórios, mas que ajudam para a nossa salvação, como, por exemplo, em estado de pecado mortal, e procurar um padre para confessar. E a terceira objeção é a fidelidade do homem, né? A infidelidade do homem é o mais grave pecado, né? Quando a gente peca contra a fé, é dos mais graves pecados, porque a fé é o início da nossa salvação. Se a gente não tem nem mais a fé, a gente fica muito difícil a nossa salvação, fica muito mais difícil a gente recuperar nosso estado de graça, porque, a princípio, nem um padre lá para confessar a gente vai procurar, porque a gente não tem mais fé. Então, esse pecado de infidelidade no homem seria o mais grave pecado, né? Mas se mesmo o demônio, que é perverso e é condenado, ele tem fé, e o homem infiel não tem fé, né? Fica parecendo até que o pecado do homem, enquanto infiel, é mais grave do que o pecado do demônio, que já é propriamente condenado eternamente, né? E São Tomás vai falar sobre isso. Bom, antes do pecado, por certo, o demônio tinha fé teologal. O conhecimento angélico não diminui após a queda. Quer dizer, o demônio, como eu disse para vocês já nas outras aulas, quando ele foi criado, ele já foi criado e Deus infundiu a graça de Deus no ser dele. A inteligência do demônio, a graça na inteligência dos anjos, foi inclusive dos anjos que depois se perderam, Deus infundiu a graça. Quer dizer, assim como Adão e Eva foram criados e Deus infundiu a graça neles, também todos os anjos, quando Deus criou os anjos, ele já infundiu a graça dele. E com essa infusão de graça, também ele vai receber a fé teologal. Mas é claro, depois que ele peca, a queda dos demônios, ele não vai ter mais essa fé teologal. Tem a fé informe, como eu disse para vocês, a fé informe também é um dom da graça. Mas, sendo condenado para toda a eternidade, nenhum dom da graça, claro, o demônio vai receber de Deus. Então já dá para a gente tirar de lado que essa fé que o demônio possa ter, não é um dom da graça. Mas ainda depois da queda, ainda que ele tenha perdido a fé teologal, ainda que ele tenha perdido a graça de Deus, e mesmo a fé informe ele não tem, mas o conhecimento que ele adquiriu pela fé que ele recebeu antes, esse conhecimento, com a fé teologal que ele recebeu, infundida na alma dele antes da queda, ele mantém esse conhecimento. Por exemplo, Deus vai dar um conhecimento logo quando ele cria os homens e infunde a graça no ser dos homens, dos anjos, ele vai colocar o conhecimento em certas verdades que ele vai colocar no plano da salvação. Por exemplo, alguma coisa do mistério da redenção, da encarnação de Cristo. Ainda que de maneira geral e não de maneira específica, como a gente já viu em outras aulas, ele vai receber isso. Tá bom? Então, esse conhecimento, o demônio ainda permanece nele. Ele tem algum conhecimento dos planos de Deus futuros, mas não tem de forma detalhada, de forma profunda, como tem os santos anjos. Seria mais ou menos, a gente começa na fé, começa a praticar a religião quando é pequeno, mas não tem muito conhecimento. A gente vai se aprofundando no catecismo, filosofia, teologia, aquilo já vai passando o nosso conhecimento e ajuda a afirmar só aquilo mais forte. Afirmar nossa fé. É como se o demônio acontecesse a mesma coisa? Não, é mais profundo que isso.
ele sabe que ele caiu e que Deus não vai, por assim dizer, deixar isso barato. Ele vai fazer alguma coisa para reverter isso, sempre para o bem dos homens. Ele não sabe direito de que forma, mas ele sabe que Deus tem um plano para resgatar o homem. E com o tempo, ele vai vendo as profecias e alguma leitura do que vai ser feito, ele sabe. Mas nunca dá profundidade daqueles que têm fé. Por exemplo, os profetas, por exemplo, os santos anjos. Mas uma ideia geral do plano da salvação, ele vai ter. Aos anjos maus resta crer por coação, por intermédio de certos sinais. Não é um hábito infuso. É mero conhecimento natural, por intermédio de determinados motivos de credibilidade. Então, quando o demônio vê, por exemplo, sinais, motivo de credibilidade, por exemplo, hoje tivemos a festa do Santíssimo Sacramento. O demônio teve alguma ideia antes da queda dele, ainda que muito geral e muito longínqua, da Eucaristia, da encarnação de Deus e, por isso, da Eucaristia. Mas com os sinais que ele vê hoje, por exemplo, boa parte do Brasil parou, muito menos do que era antes, claro, mas boa parte do Brasil parou para adorar o Santíssimo Sacramento, na grande festa de hoje. Ele vê esses sinais evidentes. Claro, um ateu que tenha uma honestidade intelectual, ele pelo menos se coloca alguma dúvida naqueles sinais externos que ele vê. Claro que aquele ateu que é malicioso não vai ver, que é aquele ateu que a gente diz que não crê porque ele não quer crer. Mas um ateu ou uma pessoa que não tem esse conhecimento, essa fé sobre essas verdades, mas que vê esses sinais e que tem uma honestidade intelectual e que não é totalmente conturbado pelas mentiras do mundo, ele vai ver aquilo e vai cultivar pelo menos uma dúvida aqui. Será que tem alguma coisa séria mesmo por trás disso? Mas o demônio, ele não consegue enganar a própria inteligência. Ou seja, ele vê essas coisas, quando, por exemplo, Deus, o demônio, do ponto de vista natural, ele já via Deus como seu fim. Ele não poderia se enganar nesse princípio. Ele não poderia querer mentir para si mesmo, porque ele vê com evidência. Por exemplo, eu vejo você aqui. Por mais que eu seja, só se eu for completamente louco, esquizofrênico, para dizer, não, você não está aqui na minha frente, você é apenas um fantasma. Mas qualquer pessoa que tem mínima inteligência não recusa as evidências. Não, o Vitor está aqui do meu lado, me ajudando a fazer algo. Isso aqui é uma evidência. Para as coisas evidentes, a gente não precisa fé. Para o demônio, essas credibilidades, esses motivos de credibilidades que aparecem, que a gente aprende na apologética para ajudar a converter os outros, porque a Igreja Católica é a única verdadeira, porque de fato o Papa é aquele escolhido por Cristo, o papado é uma instituição escolhida por Cristo. Todas essas notas de credibilidade da Igreja, o demônio, com a inteligência dele altamente penetrante, altamente superior à nossa, ele vê isso como uma evidência. Como eu estou vendo aqui você do meu lado, ele vê como uma evidência que aquilo não é uma mentira, que aquilo tem uma consistência intelectual. De fato, aquilo tem uma realidade em si mesmo. Entendeu? Então, é nesse sentido que que, como está dizendo aqui, os anjos maus restam crer por coação. A inteligência deles é tão penetrante, tão profunda, que eles veem aquilo, muitas coisas, esses motivos de credibilidade, claro, eles não creem como nós cremos. Mas a evidência dele vem com tanta profundidade, aquela realidade, que eles não conseguem se enganar e dizer, não, isso tudo é uma mentira, isso é tudo ilusão. Eles não conseguem fazer isso. Nós, com a inteligência fraca, para nós é difícil compreender, porque nossa inteligência é muito fraca, e de certa forma, a gente tenta se enganar. Mas o demônio não. Você completamente espiritual e ser um anjo de natureza, ser de natureza angélica, e ter essa inteligência penetrante, ele não consegue se enganar. Então, ele vê como uma evidência. Ele não consegue dizer para si mesmo, não, você não está aqui do meu lado. Não, esses motivos de credibilidade são como uma evidência para eles. É uma incapacidade natural dele mesmo fazer isso. Ou uma capacidade. Uma capacidade natural de ver essa ser obrigado, como está dizendo isso, a coagido a reconhecer a realidade, a verdade, de certa forma. Interessante você comentou do ateu, né? Realmente,
uma anedota, tinha um conhecido até no ensino médio que ele falava, né? Perguntei para ele uma vez, se você fosse de uma religião, qual que seria? Falar, católica. Porque eu percebo uma seriedade que eu não vejo nas outras, os paramentos, etc. Bem interessante esse ponto que você levantou, realmente ressalta a Tiver importância. uma honestidade intelectual, né? Sim. Pelo menos se coloca alguma dúvida, né? Algum, como se diz, alguma pulga atrás da orelha. Exatamente. Próximo slide. O conhecimento especulativo obtido pela graça antes da queda permaneceu. Aquele conhecimento permaneceu no demônio. Ele perdeu a fé, mas não perdeu aquele conhecimento. Ainda que atenuado, claro, atenuado por causa da malícia dele. Mas está lá. Privados do conhecimento afetivo que produz o amor de Deus, ou seja, a vontade dele não está mais movida para o bem. A vontade dele é perversa e será eternamente perversa. A vontade diabólica, mesmo quando profere verdades, o faz para enganar, coactado pela evidência dos fatos. Eu acho que aí está aí por trás, né? Alguém perguntou uma vez na live que eu falei sobre o pecado de Lúcifer, que por que os exorcistas perguntam certas coisas para o demônio que tem relação com a Santíssima Virgem, com as outras coisas. Exatamente, eu acho que é por causa desse sentido, como os demônios, por causa da inteligência deles, eles não conseguem recusar certas verdades. Então, por exemplo, vai falar de Nossa Senhora, aquela mulher eu odeio aquela pureza dela. Quer dizer, eles reconhecem os valores, as virtudes de Nossa Senhora, mas não é porque eles têm devoção e porque eles acham aquilo belo, mas porque a inteligência é tão penetrante deles que eles não conseguem dizer que aquilo é mentira. Então, de certa forma, o exorcista falaria aquilo para ver se é o demônio mesmo ou se é coisa da imaginação da pessoa. Interessante que penso que isso produz no demônio um sofrimento ainda maior, né? Uhum. Porque o co, ele deve querer muito mentir, né? Exatamente. Mas É isso que São Tomás consegue. fala. Ele queria não crer, mas ele não consegue. Realmente. Tremendo, né? A vontade diabólica, ainda no mesmo slide, mesmo quando profere verdades, o faz para enganar, coactado pela evidência dos fatos. Ele tem um livre-arbítrio sempre pecaminoso. Isso aqui, de novo, é importante a gente ressaltar que se tem uma ideia errada, como é que ele pode ter um livre-arbítrio e vai sempre para o mal? Se tem uma ideia errada do que é a liberdade, né? Por exemplo, Deus. Ele não pode ir para o mal, sempre para o bem. Então, Deus não tem liberdade, não tem livre-arbítrio. Porque se tem a ideia errada de que livre-arbítrio, a liberdade seria uma escolha entre o bem e o mal. Não. A escolha entre o bem e o mal, quando nós somos pessoas livres, como nós temos o livre-arbítrio, somos seres que temos inteligência e por isso temos o livre-arbítrio, a escolha entre o bem e o mal é uma possibilidade. Mas a liberdade mesmo está entre escolher o bem por nós mesmos. Não porque Deus nos obriga a escolher o bem, mas que nós queremos escolher o bem. Se nós escolhermos só o bem, se existisse só o bem e nós quiséssemos escolher só o bem, nós seríamos livres. Por exemplo, Deus é o ser mais livre de todos, mas ele não pode escolher o mal, ele só pode escolher o bem. Então ele não é livre, é claro que ele é livre. A liberdade está no fim de se escolher sempre o bem. A liberdade, como eu sempre eu já disse nas outras aulas, não é um bem em si mesmo, ou seja, eu tenho que ser livre para fazer qualquer coisa. Isso é dizer que a liberdade é um bem em si mesmo. Não. A liberdade é um meio. Meio para quê? Para eu escolher o bem. Por isso que Deus é o ser mais livre de todos, porque ele é livre, ele escolhe por si mesmo, mas ele só escolhe o bem. Ele não pode escolher o mal. Então, a verdadeira liberdade está em escolher pela própria vontade o bem. Quando a gente escolhe pela própria vontade o mal, isso é uma libertinagem, isso não é uma liberdade. A liberdade não é o fim, não é o meio. Por exemplo, o fulano que quer destruir uma família. Ele pode ter liberdade para isso? Ele seria livre? E tem que ter liberdade para fazer o que quiser, inclusive isso. Não. Se o fim é errado, a liberdade é má. Ele não pode ter essa liberdade, então. Nós temos liberdade para fazer coisas boas, para fazer o bem. Por isso que o criminoso que tem problemas que ele não consegue perceber a maldade dele, sei lá, um psicopata, ele não sai da cadeia. Exatamente, ele não merece a liberdade, porque ele usa a liberdade para fazer o mal. Isso não é uma verdadeira liberdade.
A liberdade é para a gente fazer o bem. Tudo bem? Então, ainda que o demônio tenha sempre uma vontade perversa, mas ele tem um livre-arbítrio, no sentido de que ele usa a própria vontade dele para escolher esse mal. Ele não é obrigado por Deus. Foi ele que escolheu de uma vez por todas. Ele não foi coagido por Deus a esse mal, a estar lá no inferno. Mas ele escolheu estar no inferno. Ele escolheu esse mal para toda a eternidade. Tá? Então, de certa forma, ele tem um livre-arbítrio, no sentido de ele escolheu por si mesmo esse mal que ele vive hoje. Os crentes, eles creem, então, aqui é uma pequena distinção, nós cremos por uma adesão da vontade, a adesão da nossa vontade às verdades. O demônio, eles creem, de certa forma, por causa desses sinais evidentes. Ou seja, eles veem com uma certa evidência certas verdades da fé, e ele não pode querer se enganar com relação a isso. Deus é o fim de todas as criaturas, Deus é adorado por todas as criaturas, a felicidade está em Deus, eles estão condenados para todo sempre. Então, essas evidências eles veem clareza. A nossa fé, então, nesse sentido, seria maior que as do demônio, justamente porque a gente não tem essa facilidade intelectual, mas justamente porque tem essa adesão mais forte da vontade. Isso, exatamente. Nesse sentido, nossa, apesar de a gente não ter a penetração, isso que, por exemplo, vai de contra a tese do Sócrates, por exemplo, que Sócrates vai dizer que só se pega por ignorância. O demônio não tem ignorância, ele vê com clareza as coisas do ponto de vista natural, e algumas coisas do sobrenatural, mas sempre no prisma sobrenatural, ele vê algumas evidências. Então ele vê com a inteligência penetrante, mas a vontade dele nunca adere isso, porque ela está sempre perversa. Então você vê que o pecado não é só questão de ignorância. Mesmo conhecendo a gente, isso também mostra para a gente conhecer como a gente peca, mesmo conhecendo com clareza, com profundidade, a nossa malícia é tanto que a gente é capaz de pecar. Ou seja, eu vejo com clareza, mas eu recuso isso por causa da minha maldade, da minha malícia, a minha vontade não adere a isso. E nesse ponto, a nossa fé, claro, né, nem se compara com a do demônio. O demônio não pode mais aderir com a vontade dele ao bem. A gente pode. Próximo slide. Eles veem manifestos, certos indícios de que a doutrina da igreja vem de Deus, embora não veja as verdades em si mesma como a igreja ensina. Mas eles utilizam esses conhecimentos para fazer perder as almas. Claro, todo conhecimento que ele tem, ele vai adquirir. Por exemplo, a missa negra. Muitas vezes a missa negra, de fato, é uma missa, no sentido de que alguns satanistas conseguem um padre que se perverteu, né, para rezar, para fazer a transubstanciação, e eles profanarem, fazerem coisas absurdas com as hóstias consagradas. Nossa, dessa eu não sabia. Era um padre. Eles conseguem padre. Tem padre, e tem mesmo até padres satanistas que participam disso. Caramba. Que fazem a consagração exatamente para profanar. Mas para que ele precisa fazer a consagração? Então, o demônio acredita mesmo na hóstia consagrada? Quer dizer, ele acredita, ele sabe que aquilo realmente acontece. Quer dizer, ele não vê com os olhos da fé como a gente vê, que eles são muito mais, de certa forma, penetrantes. Porque exatamente tem a adesão da nossa vontade. Mas eles veem com as evidências racionais, como o homem com a sua inteligência circula e busca aquilo, né, pelo menos os homens piedosos, os que têm fé. Então, eles veem de fato que aquilo é o Cristo. Então, ele usa aquilo para profanar. Então, de certa forma, ele tem uma fé, em certo sentido, né? Porque ele vê que, por indícios racionais, que aquilo tem muita probabilidade de ser certo. E realmente acontecer, de ser real. Então, ele usa aquilo para proveito dele. Aquela fé que ele adquire por um conhecimento racional, que de fato aquilo acontece, a transubstanciação, ele usa para perder as almas. Então ele faz missas negras, profanações. Então ele pode induzir a esse tipo de coisa. Então mostra como conhecimento bom que ele tem, ele usa para perverter as almas. A fé dos demônios é livre? Como eu acabei de comentar para vocês. Por exemplo, o conhecimento do sacramento da Eucaristia, os demônios são convencidos pelas evidências dos sinais, como já expliquei alguma coisa aqui para vocês. Eles também creem em Cristo, apesar de odiá-lo.
A confissão de fé ocorre pelo temor da pena. Quer dizer, mesmo os demônios no processo, você vai perguntar sobre Cristo, eles vão reconhecer que é o Filho de Deus vivo. Mas eles, com temor da pena, e também por causa da inteligência dele, que não recusa aquilo, aquele conhecimento de fato é real. E são compelidos a crer. E essa crença não diminui a malícia deles. Eles desagradam ainda mais. Por quê? Porque eles odeiam aquilo que eles creem. Eles creem, mas odeiam. Por isso é perverso. Nem se compara nem aos infiéis. Porque os infiéis não acreditam. O demônio é um infiel, porque não tem fé sobrenatural. Mas, de certa forma, ele crê, do ponto de vista natural, mas eles odeiam aquilo que creem. Né? De tal forma é perverso. O homem, ele não quer crer, né? Mas o demônio não consegue. Né? Então, Eles são compelidos a crer, isso não diminui a sua malícia, e eles desagradam ainda mais, eles provocam ainda mais mal a si mesmo e aos outros. Próximo slide. Se tiver uma pergunta aí, o Peter pode fazer. Tem uma pergunta do Márcio que eu acho bem interessante. Professor, após o fim dos tempos, o que os demônios vão fazer na eternidade? E aí tem outra aqui, é que se o demônio não erra pela inteligência, mas pela vontade, seria isso o que se chama do mistério da iniquidade, o que corrompeu a vontade do anjo? E entre parênteses, em nós temos o pecado original. Então, o mistério da iniquidade, normalmente do que se fala, acho que é São Paulo, se não me engano, que fala. A gente comentou isso sobre... Isso tem relação com o anticristo. A gente comentou isso no curso do anticristo. O mistério da iniquidade são todos aqueles hereges na história da igreja, na história da salvação, que são precursores do anticristo, porque eles propagaram sempre uma doutrina contra a verdade de Nosso Senhor, contra a igreja de Cristo, contra as verdades de Cristo, e no fim vai combinar com o próprio anticristo. Então, o mistério da iniquidade tem relação a isso, ao anticristo e aos precursores do anticristo. Acho que não tira o fato de que a vontade do demônio, em certo aspecto, nos precursores, ainda mais no anticristo, está expressa, né? De certa forma, eles refletem um pouco essa vontade obstinada para o mal do demônio. Né? Mas, claro, nem se compara. Porque a gente só tem essa vontade obstinada para o mal, sobretudo o demônio, quando a gente se condena, né? O homem, por mais que a gente seja obstinado aqui no mal, alguém que seja extremamente pecador, se quer saber de pecar, ainda tem possibilidade de se arrepender, por pior que seja o pecador. O demônio não. É obstinado no sentido de que não tem mais volta para ele. Ele já está condenado desde o princípio. É do Márcio? Isso, aí tinha outra do Márcio também, que é o que os demônios vão fazer depois do fim dos tempos. Isso. Então, os demônios não vai ter nenhuma alma mais para eles fazerem perder. A única coisa que eles vão fazer é sofrer mesmo no inferno. Não tem jeito. O fim deles vai ser de sofrer, isso, de uma certa forma. Claro, agora a gente não vê isso com muita clareza, né? Que os nossos olhos são demasiados humanos, mas a gente vai estar lá no céu, se Deus quiser. Nessa época, a gente vai ver com clareza que o inferno vai ser um louvor de glória à justiça de Deus. Quer dizer, aqueles que recusaram a Deus de uma vez por todas e morreram recusando a Deus, a justiça dele vai brilhar de Deus no inferno, no sentido de que realmente vão ter o que mereceram todos aqueles que foram condenados, inclusive demônios, só vão sofrer proporcional ao pecado deles. Tá bom? Vão passar a eternidade sofrendo. Tá bom? Então, acho que já falei todas, então no próximo slide, 108. Embora formalmente livre e deliberado, no sentido de que porque eles buscam por si mesmos, com adesão da vontade deles, esse mal, radicalmente coactada pelas evidências impostas pelos sinais, ou seja, a fé do demônio, essa visão com clareza de certas verdades, como eu disse para vocês, eles são como que coagidos a essas verdades pela evidências desses sinais. A fé dos demônios pode ser comparada à fé informe dos infiéis pela falta de caridade,
Então, aqui tem que ter cuidado. De certa forma, pode ser comparada por causa que não tem caridade. A vontade deles é sempre perversa. Mas lembra, mesmo a dos infiéis, ainda que eles perderam essa fé, mesmo informe, eles ainda têm uma possibilidade de se arrepender, né? E também tem uma diferença, como o Vitor acabou de falar, eles odeiam aquilo que acreditam. Os infiéis não são incapazes de fazer isso, porque exatamente eles não acreditam. Mas os demônios, eles acreditam e odeiam aquilo. A gente, às vezes, tem uma dificuldade de compreender como é que eles podem acreditar, como é que eles podem ser obrigados por essas evidências, né? E aqui tem um caso de Santa Catarina que eu acho muito interessante. E a primeira vez que eu ouvi essa história de um padre, amigo meu, achei interessantíssimo, né? Que Santa Catarina, ela tinha um dom de uma fé infusa, uma ciência infusa, de certas verdades, que ela era uma analfabeta, nunca tinha estudado teologia, mas ela tinha uma ciência infusa de certas verdades da fé que nem grandes teólogos tinham. Então, certa vez ela comentou, não me lembro se foi no diálogo, acho que foi nos diálogos dela, os famosos diálogos de Santa Catarina de Sena, ela vai comentar que os demônios, eles têm uma repugnância muito grande com relação ao pecado contra a pureza, o pecado do sexto mandamento, né? Eles têm nojo disso. Eles têm abjeção a esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles são... esse pecado é tão sujo que mesmo os demônios sentem nojo? Não. Os demônios têm nojo desse pecado exatamente porque eles não entendem. Eles não têm carne. Eles não têm paixões desordenadas. Eles não têm esse tipo de concupiscência relacionada à carne. E quando o homem cai nesse... Imagine nós vendo um porco assim, e um porco que está com muita fome, ver qualquer lixo assim e se esbaldar no lixo. Para a gente aquilo é nojento, repugnante, porque ele é um animal racional. Pior ainda para o demônio quando vê um homem caindo, vê os homens caindo no pecado do sexto mandamento, contra a pureza, por exemplo. E tem um nojo, a repugnância, porque ele não entende aquilo. De certa forma, ele não entende, porque a natureza dele é completamente espiritual. Não é porque ele é puro, não, ele é bonzinho. Não, porque a natureza dele ele é perverso, ele é maldoso. Ele quer que os homens caiam naquele pecado. Ele faz de tudo para os homens perderem a alma também nesse tipo de pecado. Mas uma vez caindo, eles têm nojo desse pecado. Exatamente nesse sentido. Porque a própria natureza dele repugna isso. E ele não consegue entender e tem nojo, de certa forma, né? Eles têm nojo desse tipo de pecado, né? Então, só para fazer uma comparação, como é que ele não consegue recusar essas verdades por causa das evidências, exatamente pelo mesmo princípio, por causa da natureza dele, a inteligência dele é tão potente, ele não consegue não ver essas evidências. Assim também como o pecado contra a impureza. Não é porque ele é bonzinho, que ele tem o coração puro, não, ele tem nojo disso por causa da natureza dele, que também repugna esse tipo de coisa. Interessante que, assim, analisando a sociedade, que deve ser o pecado mais cometido no mundo. Sim. Os pecados mais fazem perder as almas. Isso ajuda a gente a meditar também, a gente ter nojo desse pecado, né? Se afastar desse pecado, né? Que muitas vezes toda a humanidade está sempre caindo e se perdendo nisso. Exatamente refletir e meditar que até os demônios, que são perversos eternamente, eles também têm nojo desse negócio e a gente não consegue ter nojo desse tipo de pecado, né? Exatamente. Próximo slide. Bom, e aí vai se responder se a fé dos demônios equivale à fé dos hereges. A gente já falou aqui um pouco, que meio, em certo aspecto equivale, né? No sentido de porque não tem adesão da vontade, né? Os hereges também não têm adesão da vontade, os demônios não têm também adesão da vontade, essas verdades, mas só nesse aspecto que lembra, mas que é bem diferente. A fé de que perdeu a graça santificante é verdadeira, como já falei para vocês, né? Quem só perdeu a graça, quem só pecou pela caridade, ainda tem uma fé, ainda que seja informe, mas ela é verdadeira, essa fé. É semente ou início de salvação, ou seja, você vai buscar a salvação, você vai buscar o perdão desses pecados, vai buscar
confessionário exatamente por causa dessa fé informe, que a gente chama também de fé morta. Tal fé é uma relíquia da fé formada e persiste um dom de Deus. Então, persiste um dom de Deus, nem o demônio, nem os hereges têm essa fé. Aqueles que não creem são piores que os demônios. Isso aqui é São Tomás. São Tomás fala isso. Aqueles que não creem são piores do que os demônios. Exatamente. Em certo sentido também. Por quê? Porque os demônios creem, apesar de não ter fé nenhuma. E aqueles que pecam contra as verdades, pegam contra a fé, eles não têm fé nenhuma, mas não creem também nada. Então, nesse sentido, a fé dos hereges é pior do que dos demônios, que eles não têm nenhuma adesão na vontade. Não tem nem da vontade, nem da inteligência. Do demônio, pelo menos, tem uma adesão, de certa forma, da inteligência, mas não tem da vontade. E o herege, não. Mas sempre. Claro que o pecado do demônio é pior do que dos hereges, porque o herege ainda pode se arrepender. Por isso, a gente pode rezar pelas almas dos hereges. Pelo demônio, não se arrepende, é perverso eternamente. A gente não pode rezar nunca, em nenhum sentido, para os demônios. Os demônios odeiam aquilo que creem. Também nesse sentido é pior. Porque os hereges, eles não creem, e pronto. Os demônios creem e odeiam aquilo que creem. Como o Vitor falou, se eles pudessem não crer, não acreditar, eles não acreditariam, mas eles não podem. Os incrédulos, eles não podem essa perversidade, ou seja, eles não podem crer e odiar aquilo que creem. Crer, análogo ou equívoco, ou seja, aqui que a gente vai chegar um dos sets da questão, quando se fala de fé dos demônios, claro, propriamente dizendo, o demônio não tem fé, da mesma maneira que a gente fala fé para os homens, por exemplo. O demônio tem fé no sentido análogo ou equívoco, pode ser análogo ou equívoco, não se tem certeza se a fé dos demônios é análogo à nossa ou equívoco à nossa, completamente diferente da nossa, se tem uma certa analogia. Porque é exatamente a nossa fé, a gente tem uma adesão da vontade, o demônio nunca tem adesão da vontade para crer. Eles têm uma certa adesão da inteligência. Mas, como eu disse para você, aquele que a gente tem como evidente não é fé. Você está aqui do meu lado, isso é evidente para mim. Eu não tenho fé nisso, eu não creio nisso, eu sei. E para o demônio, não. As verdades que ele adere com a inteligência, ele adere com a inteligência, mas como uma evidência. Mas evidência não precisa de fé. Por isso, nesse sentido, não é a mesma fé que tem os homens. Então, os demônios veem aquilo que é crido. Eles veem, eles não creem. Não é sequer uma fé informe. É uma credulidade originária do conhecimento natural. E aqui, com referência aos protestantes, né? Se a sola fide fosse suficiente, somente a fé, os próprios demônios já estariam justificados. Exatamente porque o demônio tem uma certa fé, uma certa adesão da inteligência, mas não tem da vontade, ou seja, eles não têm as obras, eles não praticam a caridade, eles não têm as obras. Então, se só a fé, como dizem os protestantes, fosse suficiente mesmo, isso aqui é uma ironia do padre, né? Mas mesmo os próprios demônios seriam justificados. Acho que é interessante porque, se fosse nesse sentido, eles teriam mais motivos, né, para ser justificados, porque, de fato, a visão intelectual deles é muito melhor que a nossa. Né? Com muito mais clareza. Seria muito mais fácil para eles, né? Próximo tema, a gente vai falar aqui diretamente agora dos ataques dos inimigos, né? Dos ataques dos demônios. Próximo slide. Primeiro, vem deixar claro que existe uma ordem entre os demônios. Pois o pecado entre os demônios, ele não vai destruir a natureza dos demônios. Ou seja, toda. Como eu disse para vocês, Deus criou os anjos como a natureza. E essa natureza foi feita para ter uma ordem. Os serafins estão acima dos querubins, que estão acima dos tronos. As ordens superiores estão acima das ordens intermediárias, que estão acima das ordens inferiores. Então, existe uma ordem que está na própria natureza dos anjos. Então, ainda que eles se tornem demônios, ainda assim os anjos superiores no inferno
vão mandar nos anjos intermediários e nos anjos e nos demônios mais inferiores. Assim, Lúcifer é o chefe por natureza dos demônios. Então, não existe mal absoluto nem no inferno. Existe um bem no inferno. Então, a natureza do demônio, a natureza angélica do demônio é um bem. E sempre quando tem um bem, tem uma ordem. Mesmo aqui entre os homens, existe uma certa ordem. Apesar da bagunça que está hoje em dia o Brasil e o mundo, existe uma ordem. Por isso que a gente sobrevive, por causa dessa ordem, ainda que rarefeita, mas por causa que está na natureza das coisas constituídas por Deus. A anarquia é um parasita da ordem, ou seja, só existe anarquia porque existe ordem. Assim como o mal é um parasita do bem, a gente só vê quando uma coisa está bagunçada, porque a gente sabe o que é ordem, que é uma coisa arrumada. A gente vê uma bagunça exatamente porque a gente tem a referência de uma coisa que é ordenada, que é organizada. Então, a anarquia é um parasita da ordem. Existe anarquia porque existe uma ordem. Engraçado que mesmo os anarquistas, eles se organizam, né? Eles fazem um tipo de organização para tentar destruir essa ordem, meio contraditório. Você vê que uma prova disso é dos demônios, né? Que os demônios, para tirar o maior bem para perder as almas, eles se organizam entre eles. Né? Eles deviam ser a anarquia absoluta, né? De certa forma. Então, como está escrito aqui, a anarquia absoluta só equivale à autodestruição. Por isso que Nosso Senhor, quando acusam ela aí, você está expulsando os demônios porque você é o Beelzebul. Aí Nosso Senhor disse, mas se eu fosse Beelzebul e estivesse expulsando os demônios, então o reino dos demônios está dividido. Ou seja, está uma anarquia no reino dos demônios. Se está dividido, nenhum reino dividido persiste. Então, Nosso Senhor está dizendo que ele não é nada de amigo dos demônios. Exatamente, ele está expulsando os demônios porque ele é inimigo dos demônios. Porque se ele fizesse parte do reino demoníaco, ele tinha que estar coordenado com eles e não combatendo eles. Então, a anarquia absoluta provoca autodestruição. E nem isso, nem os demônios acontece. Os demônios não existe uma autodestruição no sentido de que não um mal absoluto, não preserva nada de naturalmente bom nos demônios. Então, existe uma certa ordem, uma organização entre eles. A hierarquia pressupõe a natureza desigual. A natureza desigual pressupõe uma hierarquia. Eu não tenho uma hierarquia sobre o Vitor. Por quê? Porque nós somos da mesma natureza. Isso não vale para os homens, de certa forma. Claro que para os homens tem uma certa ordem, uma certa hierarquia, mas é uma hierarquia de natureza. Eu não tenho naturalmente uma hierarquia sobre o Vitor. Mas Lúcifer tem sobre os outros. Porque, como a gente já disse, os demônios são de quê? De espécies diferentes. Eu e o Vitor somos de espécies da mesma espécie. Por isso, não existe uma hierarquia por natureza entre nós. Mas os demônios, cada anjo é a sua própria espécie. São Miguel é o único da sua espécie. São Gabriel é uma outra espécie. São Rafael é uma outra espécie de anjo. Todos são anjos, mas de espécies diferentes de anjos. Tudo bem? Lúcifer é uma outra espécie. Então, entre os anjos existe uma diferença muito maior do que existe uma diferença entre um homem e o outro. Porque entre os homens existe o quê? Uma mesma espécie. Entre os anjos, não. São espécies diferentes. É como se falasse do cachorro e do homem, por exemplo. São espécies diferentes. Falar entre São Rafael e São Miguel é a mesma distância, de certa forma. Porque cada anjo é sua própria espécie. Então, eles são especificamente diferentes. E por serem espécies diferentes, uma é superior à outra, por isso essa desigualdade na natureza provoca uma hierarquia. Os anjos superiores, de espécies superiores, são senhores, mandam nos anjos mais inferiores. A autoridade é um dado que deriva da própria natureza das coisas, dos anjos. A capitania de Satã, ou seja, Lúcifer, ele exerce uma primazia sobre os outros demônios, tem uma causalidade moral. Por quê? Porque ele é chefe de todos os condenados por conta da causalidade exemplar de seus pecados. Ou seja, o pecado de Lúcifer foi exemplo para a queda de todos os outros demônios. Então, por causa dessa causalidade moral também, além da natureza,
ele é o chefe dos outros demônios, porque os outros demônios pecaram, claro, por causa deles mesmos, eles quiseram pecar com a própria vontade, mas também seguindo o exemplo de Lúcifer. Por isso, Lúcifer existiu uma causalidade moral nos pecados dos outros demônios. Tem alguma pergunta? Tem uma aqui do Márcio Melo. Uma pessoa sob o efeito do demônio, como Martinho Lutero, pode reconhecer as verdades pela inteligência, mas ao mesmo tempo negá-las pela vontade? Todo mundo pode... Todo ser inteligente, inclusive os homens, não tinham precisado do demônio para isso, não. Todo ser inteligente, ele pode reconhecer certas verdades e negar. A gente vai falar um pouco da possessão, né? Mas todo mundo pode reconhecer certas verdades com a inteligência e mesmo assim negar pela vontade. Mas, sei lá, um cara muito induzido pelo demônio, por exemplo, Lutero. Isso não quer dizer que, apesar de ter grandes influências do demônio, não quer dizer que ele, por isso mesmo, ele vai ter a mesma inteligência do demônio. Claro, o demônio, por ser um servo dele, de certa forma, pode sussurrar algumas coisas para o Lutero, para facilitar a vida do Lutero, para fazer o mal. Isso pode. Isso aqui é muito raro, muito esporádico, só se Deus permitir. Mas, normalmente, a perversidade dele continua e ele adere às coisas com a inteligência e recusa com a vontade, como qualquer outro homem. Bom, próximo slide. A ordem entre os demônios é uma cumplicidade eficiente para a obra da destruição, ou seja, é como uma organização entre bandidos. Os bandidos se organizam, assaltante de banco, sei lá, porque um gosta do outro, um amiguinho do outro, não. Eles se reúnem lá, se organizam, porque eles sabem a comunhão da força entre eles, eles podem tirar mais proveito para fazer as obras criminosas dele, para tirar proveito da união deles, para fazer perder os outros, para fazer perder as almas, no caso dos demônios. Então, a união, a ordem que tem os demônios também tem esse elemento de união, aí, de fusão entre eles, que é tirar a maior eficiência para a obra de destruição. Se o bandido soubesse fazer tudo sozinho, fazia para ganhar mais dinheiro. Não é precisar dos outros. Exato. E aqui, que é bem interessante, cruel e ironia. A sociedade diabólica que sonha em se constituir como uma contra-realidade, ou seja, um combatente da legião do bem, absolutamente independente, não pode ser autossuficiente. Ela não só depende de Deus, que a preserva em seu ser e usa para seus próprios fins benevolentes a organização perversa da cidade demoníaca, mas também depende, depois de Deus, dos anjos bons. Estes comandam os demônios e comunicam-lhes o conhecimento sobrenatural necessário para o papel que Deus lhes confia. Como nos assuntos humanos, os assessores do juiz revelam aos carrascos a sua sentença. Então, tem certas verdades, se for para o bem, claro, daqueles que amam, os santos anjos podem revelar aos demônios e mesmo ordenar aos demônios. Então, você vê que não existe, por assim dizer, um combate igual e direto entre os santos anjos e os demônios. Por quê? Porque os demônios não podem contra os santos anjos. Os santos anjos de Deus são muito mais poderosos que qualquer demônio. Aquela história de que tem o demôniozinho aqui e o anjozinho aqui sempre do nosso lado, um tentando convencer, não é assim que acontece, não. Os anjos são muito poderosos e os demônios não podem contra eles. Os santos anjos mandam nos demônios. Ah, Mauro, mas por que então a gente peca muito mais do que a gente peca muito mais do que segue os bons conselhos dos nossos bons anjos? Por causa da nossa malícia. Porque a gente é ruim mesmo. Porque nós somos ruins. Porque a adesão da nossa vontade normalmente procura mais a malícia do que a bondade. Mas porque nós somos ruins. Porque nós temos o pecado original. E não buscamos como deveríamos a devoção aos nossos santos anjos, né? Senão a gente teria muito mais vitórias do que derrotas. Mas as nossas perdas, as nossas derrotas, não vêm por causa de Deus e muito menos por causa dos nossos santos anjos. Eles são muito poderosos. Eles podem fazer de tudo para nos ajudar. Mas ainda fazendo de tudo para nos ajudar, a gente cai
Porque a nossa vontade é muito maliciosa. A nossa vontade é fraca, porque a gente é ruim mesmo. Por isso que acontece. Falta de ajuda de Deus não é. Não falta. Próximo slide. Pode-se objetar a teoria penal da organização interna do mundo demoníaco, né? Porque essa organização do demônio, que acontece? A gente pode objetar porque o fato de existir uma hierarquia, uma organização no mundo demoníaco, o que acontece? Os demônios inferiores obedecem a Lúcifer e os demônios mais inferiores ainda obedecem os intermediários. Essa organização é uma pena muito grande para os próprios demônios. Eles terem que obedecer aos demônios, isso aqui é uma pena muito grande para eles. Mas como assim é uma pena por Lúcifer, por exemplo, se ele manda todos os outros? Se é uma pena por Lúcifer, ele devia obedecer os outros e não mandar. É porque a gente tem uma visão errada do que é ser uma autoridade no mal, uma autoridade na malícia. Pode-se objetar a essa teoria da organização interna do mundo demoníaco, que se assim for, aquele que cometeu o primeiro e maior pecado, isto é, Satanás, deveria ter sido submisso a todos os outros, em vez de ser colocado no comando. É porque nossa inteligência maliciosa vê assim. Não, tinha que ser desse jeito para ir penar. Mas não é assim. Como um bom moralista, São Tomás de Aquino responde que crescer na habilidade de fazer o mal é em si mesmo um castigo. Então, o demônio é lá o todo-poderoso, o chefe dos demônios, para ele é um castigo. Porque a malícia dele, o poder de organização dele, de fazer os outros demônios obedecerem e fazer perder as almas, cada alma que se perde ainda aumenta mais o sofrimento e as desgraças do demônio. E ele sabe disso. Então, ser chefe na malícia, ser chefe do mal, isso aqui não é um prêmio. Isso aqui é o maior de todos os castigos. Isso aqui é um grande castigo. São Tomás responde que crescer na habilidade de fazer o mal é em si mesmo um castigo. A subordinação dos inferiores aos superiores não redunda nos bens destes últimos, mas sim em detrimento deles, porque se já é uma coisa extremamente miserável fazer o mal, é ainda pior, é ainda mais miserável estar à frente daqueles que o praticam. Tremendo, né? Impressionante é que ele sabe, né? A clareza com que ele sabe ainda é maior do que tudo, né? Mesmo assim. Continua na perversidade deles, né? na malícia. Próximo slide. A existência e a natureza dos assuntos. Coloquei errado aí. Dos assaltos. É o certo. Vou editar aqui quando for mandar para vocês o PDF. Dos assaltos do demônio, ou seja, dos ataques do demônio. Tem uma pergunta aqui do Márcio. Professor, pode a graça de Deus nos tornar fortes ao ponto de eliminar nossa malícia? Como conseguir isso? Em outras palavras, pode o homem por si mesmo apenas vencer suas próprias malícias? A gente pode vencer as nossas malícias por nós mesmos? Não. A gente precisa da graça, até porque a gente é batizado, né? Mesmo se não fosse batizado, por exemplo, um selvagem, ele recebe a ajuda da graça, que é a graça, como eu disse para vocês, atual, que é aquela que não é infundida na nossa alma, que não tem os sacramentos. A graça atual nos faz praticar o bem, mesmo e a gente não é batizado, por exemplo. Então, não, por nós mesmos, por causa do pecado original, muito dificilmente se faria o bem. Precisa da graça, nem que seja habitual para praticar o bem. Mas a gente não vai nunca vencer de uma vez por todas a nossa malícia nesse mundo, só no céu. No céu a gente vence de uma vez por todas. Mas, claro, com a ajuda das graças atuais de Deus, mesmo que a gente não esteja em estado de graça, a gente pode começar no caminho de salvação e entrando em estado de graça, a gente pode, muitas vezes, com a misericórdia de Deus, vencer muitas das nossas inclinações maliciosas, mas vencer de uma vez a malícia só no céu. Mesmo os maiores santos, até o final da vida, tinham grandes tentações. Né? Como um São Francisco de Sales, que morreu, e se diz que foram ver o coração dele, estava como que petrificado, que se dizia que ele era uma pessoa muito irascível,
e nunca exteriorizava isso, exatamente por isso se controlava de tal forma para ser sempre manso e humilde, e o coração dele, por causa dessa resistência contra as más inclinações dele, ficou tipo pedra, assim, tão resistente que ele foi às más inclinações dele. Próximo slide. Aí no próximo slide tem uma imagenzinha que o padre Boninot, que é o que eu estou usando para fazer a aula, né? O curso inteiro, chama de muito ingênuo. Por que ingênuo? Porque aqui tem os homens numa escada, que é mais ou menos na escada para o céu, e existe alguns demônios que estão puxando alguns homens para fazer ele perder, e do outro lado tem os anjos. Por que ingênuo? Como eu disse para vocês, claro que isso aqui ajuda a gente a fazer uma certa meditação, que nosso caminho para o céu é muito perigoso, e a gente está sempre assediado pelos demônios, mas como eu disse para vocês, os demônios, os anjos não estão lá só olhando, ou eles também, e existe uma luta em pé de igualdade entre o demônio e os anjos pela alma dos homens. Não acontece assim. Os anjos são muito mais poderosos, e os anjos dão muito mais graças, que a gente tem muito mais armas contra o demônio, e o demônio tem poucas chances para nos fazer perder. Mas mesmo assim, a gente muitas vezes se perde a nossos pecados, mas por causa da nossa malícia, a gente que busca isso. Mas Deus dá todas as armas, e armas muito mais poderosas do que os próprios demônios, para a gente se salvar. Tá bom? E aí, próximo slide, a gente vai entrar mais no assunto das estratégias do demônio. Né? Bom, a primeira coisa que é importante saber é o demônio ele não pode agir diretamente sobre a nossa inteligência e a nossa vontade. A nossa inteligência e a nossa vontade, por exemplo, existe o caso de possessão. O demônio pode possuir o corpo de uma pessoa, mas ainda que ele possua o corpo das pessoas e utilizando o corpo dessa pessoa possessa, ele pratique atos maliciosos, atos pecaminosos, isso nunca vai contar como um pecado para essa pessoa. Por quê? Porque a vontade e a inteligência dela, se ela resistir a essa possessão, a esse demônio, se ela resistir, isso nunca vai ser o quê? Um ato malicioso da pessoa, porque não teve adesão nem da inteligência e nem da vontade dessa pessoa possessa. Então, o demônio pode até possuir alguém e fazer coisas nojentas com o corpo dessa pessoa, mas se ela manter a inteligência e a vontade dela, nunca aquele pecado vai ser contabilizado para ela. Ela pode resistir. De tal forma, a nossa inteligência e a nossa vontade estão protegidas contra os demônios, e mesmo contra os bons anjos. Só Deus pode agir diretamente na inteligência e na vontade do homem. Nenhum anjo, um serafim todo-poderoso, santo, não pode, muito menos os demônios não podem. Então, os demônios não têm uma ação direta sobre a inteligência e a vontade. Mas ele pode ter ações indiretas. E aqui é uma delas, por exemplo. Ele pode apresentar bens imorais sobre um ângulo irresistível, portanto, com um certo bem. Então, tem aquela coisa muito imoral, mas ele vai mostrar de um ângulo que parece até que tem um bem aquela coisa imoral. Então, é nesse sentido indireto que os demônios podem agir para nos fazer pecar. Ele pode agir sobre o objeto imoral, ele pode agir sobre os nossos sentidos, sobre as nossas paixões, incitando as nossas paixões à desordem, ao pecado, à malícia, e na nossa própria imaginação. Como eu disse para vocês, a gente conhece a realidade a gente conhece primeiro pelos sentidos, pegando os dados sensíveis da realidade, e depois esses dados sensíveis que estão na nossa inteligência se chama a imaginação, que está na nossa alma. É essa imaginação que o demônio pode agir sobre ela. Demônio, claro, muito mais raramente, mas Deus pode permitir que o demônio haja na nossa imaginação para nos fazer tentar e cair no pecado. Isso ele pode fazer, mas nunca na nossa inteligência, na nossa vontade, mas na nossa imaginação. Ele pode suscitar uma combinação de imagem para produzir uma certa associação de ideias. Claro, essa associação de ideias sempre para nos fazer pecar e sempre, como de uma certa forma, desculpar a imoralidade de alguma coisa, para a gente aderir a essa coisa imoral. Eles podem
excitar uma paixão sensível nossa, eles podem colorir um objeto, de certa forma, com certos aspectos sedutores para nós, falsificando o nosso julgamento sobre o bem e o mal daquele objeto. Então, nesse sentido, eles podem nos enganar. Próximo slide. Eles podem combinar e organizar de maneira inteligente e sistemática em vista de tirar o melhor proveito de nossos pecados. Então, o demônio fez a gente cair no pecado. Quer dizer, ele nunca faz a gente cair no pecado, né? Mas ele nos tentou e nós caímos no pecado. Então, o demônio, ele não só organiza as coisas para a gente cair nesse pecado, mas também ele organiza todo o contexto externo, todo o contexto mesmo cósmico, no sentido da organização do mundo, para tirar o maior proveito desse nosso pecado. Por exemplo, o fulano pecou contra o sexto mandamento. O demônio vai organizar as coisas de tal forma que esse sexto mandamento não vai ser só um pecado só dele. Esse pecado dele vai se propagar e o demônio vai se beneficiar, de certa forma, desse pecado para fazer outros caírem em pecados parecidos. Ou seja, ele não organiza só o contexto para a gente cair no pecado, mas uma vez caindo no pecado, ele vai organizar, de certa forma, o contexto da nossa realidade para que ele tire proveito desse nosso pecado e para que esse nosso pecado produza frutos para que outros pequem também. Tá bom? Então, você vê a maliciosa organização e inteligência do demônio. Ele não só quer que nós pecamos, mas ele quer tirar um grande fruto, um grande proveito do nosso pecado para os outros também pecarem. Então, isso aqui é muito importante para a nossa meditação. A gente acha sempre que o nosso pecado, só estou fazendo mal para mim mesmo, ninguém... Não. Todo pecado, como... essa aqui é uma frase que eu gosto muito que ajuda muito a gente a meditar sobre isso, de São João Bosco, que ele diz: ninguém se condena sozinho e ninguém se salva sozinho. Quando a gente se salvar, se Deus quiser, a gente vai arrastar muitos para a salvação também. Mas quando as pessoas se condenam também, eles arrastam muitos para o inferno, por causa do nosso mau exemplo e também por causa que nossos pecados, eles se propagam no mundo. Eles são causa de outros pecados para as outras pessoas. Essa questão do mau exemplo, né, que eu comentado. Um ladrão rouba e aí usufrui mal do dinheiro como um prazer. Isso serve de exemplo para uma outra pessoa, né? O cara tá prosperando roubando, então vale a pena roubar. Bom, acho que isso é meio comum hoje em dia no nosso país. Que eu digo Lula, né? Então, o demônio macaqueia a providência divina, que tudo tira proveito para um bem maior. Então, Deus, de toda a malícia, mesmo da queda do demônio, mesmo da crucificação, da morte do seu próprio filho, ele tira um bem ainda maior. Assim também o demônio, ele quer macaquear, imitar, de certa forma, a providência divina, no sentido de que todo pecado ele quer tirar um proveito maior para um pecado ainda maior. Por exemplo, Lutero. Ele pecou e até hoje o pecado dele faz muito mal. Então, a cada época, Satã sabe suscitar estruturas sociais, políticas e culturais que favorizem os seus projetos. Próximo slide. Nós vamos falar agora da obsessão. O que é a obsessão? É uma ação de ordem física dos demônios. Eles podem fazer barulho, eles podem fazer deslocamentos. Isso aqui é muito mais raro. Muita gente usa muita imaginação, o pessoal carismático, outro usa muita imaginação, qualquer coisa já é coisa do demônio. Isso aqui é bem mais raro. Está rezando o terço cai no chão e quebra, né? É um sinal do demônio. A gente espirra no meio da Ave Maria, nossa, é um sinal do demônio. Mas o demônio, de fato, pode fazer isso, mas é bem raro. E, normalmente, para você identificar, é bom chamar um exorcista para identificar esse tipo de coisa. Mas acontece. Barulho, deslocamento de objeto, aparições assustadoras e mesmo violência. Isso é um sinal de que o demônio está assediando um homem ou mesmo uma comunidade. Eu me lembro que um padre exorcista que eu conheci uma vez pregou um retiro, quando eu estava no seminário de BP, ele comentava que ele era um padre do campo. Ele comentou que tinha muitas coisas, pessoal mais simples, né? Muitas vezes, sobretudo na França, que a França hoje em dia é muito ateia, acontecia muito de feitiço,
essas macumbas, sabe? Essas coisas assim. Acontecia muito disso. E ele contou um caso uma vez para nós que ele chegou lá e numa fazenda de gente muito piedosa e de repente as vacas se recusavam a produzir leite. Não conseguia tirar leite de jeito nenhum. E eles começaram a achar muito estranho Nossa. aquilo. E aí chamaram ele lá, que eles já tinham feito de tudo e nada dava certo, eles acharam e descobriram coisas de feitiço, de macumba, essas coisas. E chamaram ele para ver se não era esse tipo de coisa. Ele foi lá e ele falou, foi só ele pegou o pequeno exorcismo de Leão 13 e começou a rezar. Só foi começar a rezar aquilo, demorou muito, as vacas começaram a produzir leite. Nossa, olha. Sim. Bom, a possessão agora. Pode ter uma possessão no sentido lato. O que é a possessão no sentido lato? É no sentido de que existem vários graus de possessão, né? Mas no sentido mais lato, no sentido mais largo, por exemplo, o fulano que está destruído no pecado. Né? Não necessariamente ele está possesso do demônio, mas, por exemplo, a gente pode dizer Hitler, por exemplo, estava mergulhado em tal número de pecados que não necessariamente ele está possesso de fato, o demônio está lá possuindo o corpo dele, mas pela forma como ele está mergulhado no pecado, de certa forma ele está numa possessão, mas que é mais externa da influência do demônio. Mesma coisa que vai acontecer com o anticristo, a grosso modo. Mais ou menos. Só que o demônio do anticristo é muito mais íntima, né? Muito mais profunda essa união. Mas existe de fato a possessão, que é a posse das potências sensíveis, ativas e motoras pelo demônio. Isso de fato, e a gente vai ver por que isso acontece. Isso de fato acontece. E aí o padre Bonindô dá algumas características para identificar essa possessão. Claro, a gente vai identificar alguma coisa, mas só quem vai identificar com clareza isso é um exorcista, tá bom? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como ele age. Características da possessão: revelar coisas longínquas, ou seja, que ele está num lugar, ele sabe coisas que estão em outro lugar, exatamente porque os demônios se comunicam. Revelar coisas longínquas ou mesmo ocultas. Claro que o demônio espiritual pode ver coisas que a gente acha que ele não está vendo. Falar ou compreender línguas desconhecidas. O fulano está lá, por exemplo, francês eu entendo, mas uma outra língua, inglês, se começar a falar inglês, pode chamar um exorcista aí que não sou eu. Mas, claro, falar línguas que aquela pessoa normalmente não fala. Então, isso já é um sinal estranho de que é uma possessão. Ou seja, se você aparecer com um livro em inglês aqui, já sai correndo. Já. O negócio não está não. Manifestar uma força física sobre-humana e uma aversão a ritos, símbolos e ensinamentos religiosos. O pessoal que tem aversão ao missa tridentina. Coisa tá estranha aí. O cara não tá bem, não. Começa a espumar a boca aí. Mas é interessante que esse de revelar coisas ocultas, né, tenho conhecido que ele comenta que ele sonhava uma palavra que ele não conhecia. Ele foi perguntar para o padre, e aí o padre descobriu depois que era um deus hindu. Um negócio que é uma palavra que ele nunca tinha ouvido falar e tal. Ixi, isso aí já tá começando, né? Isso, assim. Aí o padre fez as orações de exorcismo lá e parou. Graças a Deus. Próximo slide. Agora, qual é o sentido? Por que Deus permite essas coisas? Vocês vão ver que, por mais absurdo que possa parecer, Deus só permite porque Ele é misericordioso. É difícil, né? A gente chegar a esse porque Ele é bom, Ele é muito bom. Primeiro, produzir uma clara ideia sobre o combate espiritual que nós travamos. Porque hoje em dia, uma das coisas que mais se diz, né? Quem é que diz isso? Agora não me lembro. Tem alguém famoso que comentou sobre isso. Que uma das maiores estratégias do demônio é fazer acreditar que ele não existe. Ah, sim. Tem alguém famoso quando falou isso, eu não me lembro mais. Mas hoje em dia se tem muito essa ideia que não tem nada do demônio, todo mundo vai ser salvo, mesmo muitos padres modernistas falam que todo mundo vai ser salvo, que não tem problema ser homossexual, não tem problema ter segunda união, nada, todo mundo vai ser salvo. Mas para produzir uma clara ideia do nosso combate espiritual, ou seja, a gente tem demônios para combater,
A gente tem um combate espiritual real. E a existência do demônio também mostra como a maldade, a malícia, o pecado é real, porque o demônio, por assim dizer, é uma personificação desse pecado, né? Inclusive, esses filmes hoje em dia, não sei se ainda é, mas acho que ainda é um pouco moda, esses filmes de possessão, de zumbi, de não sei o quê. Qual é o intuito, uma das coisas que está ideias por trás desse tipo de filme? A popularização desse tipo de filme. Qual é a ideia que está por trás? Exatamente para popularizar e para tornar uma coisa banal a possessão, a existência do demônio. Quer dizer, se você já torna aquilo uma coisa banal, uma coisa comum hoje em dia, mesmo crianças, teve uma época que tinham umas bonecas que eram tipo zumbis, parecia boneco possesso, e as crianças gostavam daqueles bonecos que eram parecidos zumbis e tal. Quer dizer, mesmo fazer as crianças se acostumarem com esse tipo de ideia, esse tipo de realidade grotesca, tétrica, né? Mas Deus permite a possessão, né, mesmo para os inquéritos ver que de fato existe o demônio, existe o mal, e a gente tem um combate muito grande contra isso para salvar nossa alma. Ainda mais para a pessoa, né, que está sofrendo disso. Ela revela ao homem tanto a sua dignidade de sujeito moral, quanto a sua condição concreta, sem briga de marionete, consentindo e manipulando indiscriminadamente, em um empreendimento cósmico que vai muito além de suas próprias intenções. Não está claro por que os demônios promoveriam esse tipo de consciência. E quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo simplesmente que Deus quer que aconteça a possessão, muitas vezes, mesmo os demônios não querendo. Muitas vezes Deus quer. Exatamente porque o demônio não quer se revelar. Porque ele sabe que ele se revelando é uma estratégia para que a gente se proteja. Né? Tem uma grande conversão de um grande santo, que é São Francisco de Borja. Se não me engano, ele foi ver o enterro, acho que era uma princesa, alguém muito das realezas, porque a família Borgia na Itália era muito de alta hierarquia, né, de alta nobreza. Uma vez ele foi no enterro e, de repente, acho que caiu o caixão lá e se abriu, e ele viu aquela princesa que outro dia era linda, maravilhosa, ele viu aquilo lá, aquele corpo lá, os vermes já consumindo, comendo ela. Então ele viu aquilo e começou a ter medo de morte, da morte mesmo, e começou São Afonso fala sobre isso na meditação sobre a morte dele. E aí ele buscou se converter, porque ele teve medo da morte, teve medo do fim dele de morrer não estando em estado de graça, né? Então, muitas vezes, Deus revela também essa presença do demônio para a gente ter medo da nossa condenação, para ter medo do pecado. E aqui ele diz assim, ó, cadê? Revela ao homem tanto a sua dignidade e sujeito moral, ou seja, porque mesmo o homem possesso, mesmo o homem que o demônio tomou conta do corpo dele, ele pode se fazer isento de pecado exatamente porque a vontade e a inteligência dele, o demônio não pode penetrar, ainda que ele comande o corpo desse homem. Né? Para você ver como Deus protege, como nossa vontade, a nossa inteligência é poderosa, e mesmo nesse sentido pode resistir ao demônio. Mas mesmo assim, ainda essa pessoa está, mesmo o demônio tomando o corpo dessa pessoa, Deus faz isso para o bem, ele sempre tira aquilo para o bem daqueles que ele ama. Podemos atribuir também a possessão, né? Escrevi posse aqui, possessão, um certo valor apologético, desobriga, como já falei, o diabo a manifestar a sua existência e sua malícia, bem como a sua subordinação a Deus. Para alguns, a possessão nesta era de cientificismo, um argumento para converter os incrédulos e alertar os cristãos. Em todo caso, é mais do lado de Deus do que de Satanás que haveria um desejo de manifestar a existência de forças satânicas. Ou seja, Deus permite essa possessão, e normalmente acontece a possessão, é mais para o bem daqueles que amam, é mais por uma vontade de Deus do que propriamente por uma vontade de Satanás. Nesse caso a gente reza mais, a gente faz muito mais, se esforça mais. Né? A gente vendo uma possessão na nossa frente, tem medo de se perder. Aí que começa a rezar para valer mesmo.
Tem um comentário aqui do Danilo, que é bem interessante, né? Muitos da RCC e evangélicos focam em um dom de falar em línguas. Esse falar e compreender línguas estranhas mostra que pode ser do demônio. Esse vulgo dom dos hereges. Fora os charlatões que falam em línguas, né? Então, claro que isso aqui você vai procurar no site da Monfort, eu mesmo já expliquei várias vezes em vários artigos e cartas da Monfort, para explicar que esse dom de línguas dos pentecostais e dos carismáticos não tem nada de dons, de verdadeiro dom de línguas, né? Isso aqui é puro sentimentalismo, é pura coisa da imaginação deles. Mas, muito raramente, mas pode acontecer mesmo isso que o Danilo falou. Mas é muito raro isso aqui. Isso aqui acontece, acho que eu fui 10 anos da renovação carismática, pelo menos eu nunca vi isso acontecer. Mas o padre Ripperger, você precisa no YouTube depois, que é um padre americano, ele é exorcista lá nos Estados Unidos, chama Chad, C-H-A-D, Ripperger. Ele tem uns vídeos lá que ele fala que ele é exorcista lá, ele fala que ele já presenciou caso de possessão no meio dos carismáticos. Ele, como exorcista, já foi chamado, e era verdade que, de fato, o cara falava lá em línguas, mas nessas línguas sentimentalóides dos carismáticos, de fato, era uma língua demoníaca, ou seja, línguas estranhas. Mas isso como pode acontecer? Exatamente alguns teólogos vão dizer que mesmo essa obsessão, essa obstinação para querer falar línguas do jeito que os carismáticos procuram, pode de fato atrair um demônio. Pode atrair não digo uma possessão, mas uma certa influência demoníaca, porque isso aqui não vem de Deus. Como que é o nome do padre? Chad Ripperger. Só lá uma hora falando inglês aí, ó. Já começou. Já começou. Tá correndo. Já passou. Mas, então, continuando aqui, e chegando na última parte, próximo slide, a integração da ação dos demônios no plano da providência. Os demônios são tão capazes do mal, mas como Deus organiza a ordem do mundo, mesmo tirando proveito da maldade do demônio para a salvação das almas. Próximo slide. Primeiro, para deixar claro, tentação. A tentação não é nunca no sentido de uma autorização de Deus, mas um não impedimento. Que eu coloquei aqui em parênteses, porque mesmo isso com os pais, né, acontece, de certa forma. Porque muito melhor para o pai não é fazer um filho super protegido de todas as coisas. Mas claro, quando é criança, a gente protege muito, mas depois, quando começa a crescer, o que é melhor? O pai ensina ao filho a se proteger. Ensina ao filho, a ele mesmo, amadurecer e a ele mesmo buscar as soluções para as suas dificuldades. Então, muito legal do que super proteger um filho é ensiná-lo a se proteger, ensiná-lo a superar as suas dificuldades. Assim também Deus. Ele permite, ele não dá uma autorização, mas ele tem esse não impedimento à tentação exatamente para que a gente aprenda a se proteger, a gente amadureça espiritualmente, nós mesmos aprendamos a combater contra o demônio. Né? E isso aqui é muito importante. Né? Muitas vezes se traduz o Pai Nosso erradamente. Né? Alguns vão dizer, já vi isso tradução, mesmo em Bíblias da CNBB, uma época, hoje em dia não, acho que melhoraram, mas uma época, quando eu era ainda seminarista, lá por 2012, eu vi uma vez uma tradução, e não nos deixeis sermos tentados. Isso aqui é falso. Isso aqui não pode existir no Pai Nosso. Claro que Deus permite a tentação, exatamente para a gente crescer e amadurecer. Mas ele não quer que a gente caia na tentação. Ele permite a gente ser tentado, mas dá todas as forças, dá tudo que a gente precisa para a gente não cair na tentação. Por isso a gente diz, não nos deixeis cair na tentação. Mas nós somos tentados. E Deus permite para o nosso bem. Mas a gente não cai na tentação se a gente usar tudo aquilo que Deus nos dá para resistir ao pecado. Tá bom? E Deus permite os ataques dos demônios porque contribui para o progresso dos santos e glória dos eleitos. Uma coisa que a gente tem dificuldade exatamente por causa da nossa fraqueza de entender, mas Deus exatamente está colocando a gente numa guerra que já está vencida.
Porque Deus já venceu o demônio. E os santos anjos já venceram o demônio. Quer dizer, Deus, de certa forma, está colocando numa guerra, no sentido das armas que ele nos dá para a nossa salvação, uma guerra praticamente vencida. A gente não vence só por causa de nós mesmos. Porque todas as armas e tudo que é preciso para vencer, a gente tem, né? Então, é por isso que Deus permite essa tentação, porque apesar de dar todas as armas, e se a gente for fiéis a essas armas e usar como Deus quer que a gente use, a gente vai ter muita glória. Quer dizer, a glória por combater e vencer essas tentações vai ser ainda maior para nós no céu do que se a gente não tivesse nenhuma tentação. Então, uma coisa que é boa a tentação para nós é que isso aumenta os nossos méritos, nos ajuda a crescer e aumenta a nossa glória no céu. Interessante que é como se fosse um rei, né, que tivesse um pequeno exército suficientemente para destruir um outro exército. Ele só fala, não, vem aqui que eu vou te chamar para ajudar só para você compartilhar do que a gente ganhar depois. O professor contava uma história muito, muito engraçada, que era mais ou menos nesse sentido. Tinha uma formiguinha, né? De repente ela vê um elefante assim, ela cai em cima do elefante. Ela tá numa árvore, assim, cai em cima do elefante. Ela tá lá, se divertida na costa do elefante, aí o elefante está na savana, de repente o elefante dispara na savana e começa e poeira para tudo quanto é lado. Aí a formiguinha toda animada em cima do elefante olha para trás e olha o poeirão que a gente está fazendo. Mais ou menos assim, a gente com Deus, né? Deus está fazendo de tudo para a gente vencer, a gente vence, usa as armas que Deus quer, mas na verdade é Deus que está vencendo. A gente, olha só o que eu estou fazendo, estou destruindo o demônio, estou fazendo, arrebentando a boca do balão. Então é mais ou menos isso. Deus está nos colocando numa coisa que a vitória é certa, só depende da gente. Só traz mais confiança ainda, né, para a gente, né? E ainda mais os ataques dos demônios, Deus permite também como instrumento de sua justiça para punir os culpados. Ou seja, aquele que se perde, ele se perde porque ele mesmo buscou recusar a Deus. Ele vai para o inferno. E quando a gente estiver um dia no céu, se Deus quiser, os condenados no inferno vão ter, de uma certa forma, vão ser a glória da justiça divina. Porque a justiça divina, ela fez justiça condenando aqueles que recusaram a Deus. Isso não vai ser motivo de tristeza, não. Mesmo se a gente tiver um parente lá no inferno, isso vai ser motivo de alegria. Por quê? Porque é o amor de Deus que vai ser mais importante que tudo para nós. E mesmo nosso santo anjo, um santo anjo da guarda lá, que é o anjo da guarda, desde o começo da vida da pessoa até o fim, essa pessoa se condena, a missão do santo anjo, claro, é para salvar ela, mas mesmo assim ela se condena, não se salva, o santo anjo não vai ficar triste. Porque é impossível para aquele que tem a visão beatífica, que tem a visão da essência de Deus, ficar triste. Por quê? Porque ele sabe que ainda que essa pessoa se condena, mesmo assim foi cumprida naquela alma que se condenou a justiça de Deus, né? Então, se condenando ou não se condenando a alma, o anjo cumpriu a sua missão. Porque a sua missão é dar todas as armas para aquela pessoa. Se ela não quis usar as armas para se salvar, foi a vontade dela e não a do anjo. Então, não foi uma derrota para o anjo. O anjo sempre vai vencer. Nosso anjo da guarda sempre vai vencer. Como eu disse para vocês, é uma vitória certa. A gente só não participa dessa vitória, a gente só não participa daquele poeirão que vai fazer, que a gente vai levantar na cara do demônio se a gente não quiser. A gente pode, se a gente quiser, aderir e participar da vontade de Deus. Então, para encerrar a nossa aula, eu vou falar daquele que é o terror dos demônios, né? Aqui eu peguei um texto, eu não gosto muito do padre Paulo Ricardo, mas esse texto é dele, esse texto é bom e é interessante, que ele vai falar do glorioso São José, o terror dos demônios. Então, não sei se você conhece a história do Padre Pio, acho que eu já contei várias vezes, não custa nada reforçar. Padre Pio normalmente apanhava praticamente toda a madrugada, Santo Padre Pio, do demônio. E uma vez perguntaram para o Padre Pio, todos os dias, todas as madrugadas você apanha do demônio? O Padre Pio dizia, não. Só num dia eu não apanho do demônio, na quarta-feira. Perguntaram, por que não na quarta-feira, Padre Pio? Porque quarta-feira, na liturgia católica, é dia de São José. E São José é o terror dos demônios. Então, que São José nos ajude aí. Nós vamos ver por que São José é o terror dos demônios. Próximo slide.
Trata-se de um costume nascido, em primeiro lugar, da experiência diuturna dos exorcistas, que nos garantem a eficácia da invocação de São José ao lado de Jesus e Maria, para expelir os espíritos imundos. Afinal, os três tiveram neste mundo, e ainda têm, agora no céu, uma tal comunhão de almas que o nome de um só deles é suficiente para humilhar e afugentar os demônios. É uma razão de ordem prática. Próximo slide. Além disso, é muitíssimo razoável pensar que se Deus confiou a São José seus dois maiores tesouros, o Filho encarnado e Maria Imaculada, é porque o Santo Patriarca tinha todas as qualidades necessárias à conveniente defesa da Sagrada Família. E se, com efeito, quanto mais precioso é um bem, maiores são os cuidados que se dependem para guardá-lo com segurança, não há dúvida de que José recebeu de Deus poderes singulares para proteger Jesus e Maria, não só dos ataques, mas da simples curiosidade intrusiva dos anjos caídos. E é uma razão de ordem teológica. Próximo slide, a gente vai falar da última razão, terceira e última razão. Há, no entanto, um terceiro motivo, não menos importante que os outros, e é o fato de que São José destacar-se entre tantas virtudes que o adornam por sua eminentíssima humildade. É uma razão de ordem espiritual. Como nos diz o ensinamento tradicional da Igreja, o pecado de Lúcifer e seus anjos foi principalmente de soberba e secundariamente de inveja. De soberba por quererem a bem-aventurança que Deus lhes oferecia, não como um dom, mas como algo devido à sua excelência natural. E de inveja por não aceitarem que ao homem, a menor das criaturas racionais, se concedessem a mesma glória que a eles. Então, está aí. Que São José, o terror dos demônios, nos ajude sempre. Impressionante o texto. Bonito, né? Nossa, demais. Tem alguma outra pergunta? Acho que não. Acho que... Se não tem outra pergunta, eu vou pedir para o Arthur passar um pequeno vídeo para vocês. Ainda não dá play. Arthur, por favor. A gente já está pensando no próximo curso, né? Quem quiser, claro, participar. Quem gostou desse, quem não gostou, pode se revoltar, pode criticar, espalhar na internet. Não vale a pena esses cursos, só besteira. Esses cursos da Monfort, esse Mauro. Se for o curso do seu Alberto de outros, dá até vale a pena. Mas do Mauro não vale a pena, não segue. Tudo bem. Mas quem gostou do curso, a gente já está prevendo fazer um outro curso, que é sobre a missa tridentina. Quem não sabe, não conhece o nosso apostolado da Monfort, um dos principais apostolados nossos é levar a missa tridentina para onde não tem, né? Graças a Deus a gente consegue ajudar uma outra pessoa, nem tantos, mas a gente é fraco, muito pequeno, muitos pequenos, mas a gente ajuda alguns que a gente pode, que a providência nos permite. E eu, por exemplo, tem alguns na Monfort que fazem isso, o Vitor é um que entende bastante de liturgia e ajuda alguns padres, mas eu, por exemplo, já ensinei vários padres a rezar a missa. Como eu passei 4 anos no seminário do IBP, eu aprendi muito sobre a missa tridentina. E muitas vezes um padre da missa nova quer aprender a missa tridentina, mas não tem alguém que ensine, não tem mesmo nenhum outro padre. E eu já ensinei vários padres e vou lá e ensino o padre, tem uma certa experiência no assunto. Então, eu tenho certo conhecimento, eu não sou nenhum especialista na missa, mas eu tenho um certo conhecimento. E por esse conhecimento, e eu vou passar usando vários materiais didáticos aí, que eu vou aparecer, vários livros que eu vou passar para vocês, a gente vai fazer um curso sobre a missa tridentina, explicando a missa tridentina de parte por parte. Claro, a gente não vai falar da missa, todos os aspectos da missa, que é impossível um curso de 5 aulas para fazer isso, mas a gente vai pelo menos pegar as principais partes, o ofertório, o cânon da missa tridentina, algumas orações mais específicas, por exemplo, a Subtiterogamus, que é uma oração que tem vários estudos litúrgicos sobre o assunto. Então, a gente vai estudar aprofundadamente sobre a teologia, a história e a liturgia da missa tridentina. E uma das coisas que eu proponho, por isso esse curso é diferente dos outros, ele vai ter 5 aulas, porque na quinta a gente vai falar sobre uma coisa que é muito pouco comentada no Brasil, que é a missa tridentina do Papa. Como era a missa do Papa antes do Vaticano II? Ou seja, aquela própria missa tridentina, aquela que derivava
desde o começo. Então, por isso, o Arthur vai passar um vídeo. Sai o áudio do vídeo, né? Sai. Então, pode colocar. Vocês vão ver aí um vídeo das elevações da missa do Papa. Vocês vão ver como é interessante, como é uma coisa diferente que acontece. Pode passar. Segue aí. Hein? Segue aí. Consigo. Estou vendo aqui no vídeo. Então, isso aí, você vê o Papa, esse é o Papa João 23, é a missa de coroação dele, né? Porque está recebendo a coroação dele como Papa. E aí é o momento das elevações. Olha como a elevação do Papa é diferente. Ele faz um movimento que lembra muito a bênção do Santíssimo Sacramento. Inclusive, esse canal aí que passou o vídeo aí, de Cerimoniário Romano, é um amigo meu, que é um polonês. Eu conheço ele. Na época eu fui seminarista no IBP, ele era seminarista também. Inclusive, eu pedi alguns PDFs, alguns estudos para ele me passou, exatamente para dar essa aula. Ele é muito conhecedor do assunto. Então, uma das coisas que a gente vai falar é sobre a missa do Papa, né? Por que a elevação do Papa é assim? Porque ele dá um giro e é diferente. De onde vem isso? Porque só ele que faz assim, os cardeais e os bispos fazem igual. Quer dizer, a gente vai estudar um pouco mais intimamente como era a missa tridentina do Papa. Você vê que lembra o Santíssimo Sacramento. Exatamente uma das causas disso é que o Papa, fazendo essa elevação diferente, ele está como que abençoando com essa elevação os 4 cantos do mundo. Você vê que ele vai para trás dele, para os lados e para os 2 lados depois. Ele está como que abençoando a humanidade inteira, os 4 cantos do mundo. Né? Mas a gente vai ver as origens, as explicações teológicas, as razões de muitas coisas. Cara, a gente não vai poder abranger tudo da missa do Papa, mas algumas coisas bem interessantes da missa do Papa a gente vai estudar na 5ª aula desse curso. Então, as 4 aulas, a gente vai analisar as orações e as partes mais importantes da missa tridentina, como o ofertório, como o próprio cânon, que é a parte mais importante, mas as outras partes adjacentes da missa tridentina. E, por fim, a gente vai concluir com o estudo da missa tridentina do Papa. Né? Eu vou fazer uma live de divulgação desse próximo curso, e eu estou pleiteando aí fazer uma live com a ajuda de um padre, amigo meu, que é especialista no assunto da missa do Papa. Mas ainda não está certo, por isso eu não posso confirmar ainda para vocês. Mas a live de divulgação vai ser uma introdução ao estudo e o conhecimento dessa missa do Papa, tá bom? Mas a gente vai estudar mais aprofundadamente, realmente, no próprio curso e a missa tridentina, nesse curso da missa tridentina. Então, a gente vai estar lançando, as datas ainda não estão fechadas, né? Mas a gente vai estar lançando aí e vai estar divulgando aí para vocês. Então, fique atento no nosso Instagram, no YouTube, a gente vai estar fazendo a divulgação do curso. Outra coisa, queria colocar uma promoção aqui, nem falei ainda com nossos amigos lá de Paranavaí, mas eu tenho certeza que o pessoal de Paranavaí é muito bonzinho, vai nos ajudar a fazer isso. Uma promoção aí para o curso seria se você conseguir umas 2 pessoas para se inscrever, novas, que ainda não são mais inscritas, você é isento da sua inscrição. Né? Você conseguiu, mas não vale pegar alguém que já está nos outros cursos, que já estava inscrito nos outros cursos. Essa promoção é para quem já está inscrito, né? Já estava inscrito no curso sobre os anjos e os demônios. Então, se você está inscrito e vai se inscrever no próximo, você conseguir 2 pessoas que nunca foram inscritas, né? A sua inscrição está isenta a gente fazer essa promoção. E ajuda a divulgar, né? Se vocês estão gostando dos cursos, se vocês estão gostando dos estudos que a gente promove, ajudem a divulgar para os seus amigos, para os outros, para que mais pessoas conheçam essas coisas importantes que a gente ensina sobre teologia, sobre filosofia, sobre o mundo espiritual, sobre liturgia agora, né? Tenho certeza que tem muita gente, você conhece muita gente que quer aprender sobre a missa tridentina, e essa é uma chance. Então, ajuda a gente fazer essa divulgação
Claro, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, não aprenderam nada nesse curso, o curso é muito chato, o Mauro não ensina nada, só fica lendo slide atrás de slide, a gente não aprende nada, tudo bem, eu entendo. Mas se você gostou, ajude a gente a compartilhar e a divulgar esse conhecimento. Tudo bem? Acho que é só isso. Se tiver alguma pergunta, então não tem nenhuma pergunta. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu insisto, continue estudando, que vocês vão aproveitar muito. Muitas vezes o conhecimento é difícil, mas a gente tem que ter perseverança, como tudo na vida, né? Perseverança e trabalho duro, a gente chega lá para compreender as coisas importantes para a nossa fé e para o nosso crescimento na vida espiritual e na fé. E tenham coragem e nos ajude a divulgar o trabalho aí, se vocês estão gostando, para que mais pessoas nos ajudem, cresçam junto com a gente no conhecimento das verdades da fé e no conhecimento e crescimento na vida espiritual. Tá bom? Obrigado por tudo, que Deus nos proteja contra todos os demônios. Vamos pedir agora a intercessão do glorioso São José, de Maria Santíssima e dos nossos santos anjos, para a gente encerrar nosso curso e se preparar já para os outros. Vitor, por favor, se quiser falar alguma coisa, e se quiser rezar para a gente, por favor. Eu quero agradecer ao Mauro aí pela explanação do tema, particularmente para mim foi muito proveitoso, e reforço aqui o pedido do Mauro de divulgação dos cursos. Acho que posso falar para muita gente aqui que foi realmente muito proveitoso e de grande conhecimento, né? Uma coisa que às vezes a gente fica muito curioso, né, sobre essa questão dos anjos, né, e nunca, muito difícil achar. Tem gente que deve falar que o anjo nem existe mais, né, mas o demônio, né? Então, foi muito proveitoso. Bom, vamos rezar então para... Só uma coisa antes. Então, eu vou disponibilizar o PDF de todo o curso para vocês, depois na nossa plataforma, e também essa aula que vai ficar gravada e vai ser disponibilizada na nossa plataforma, se vocês quiserem rever depois com mais calma, com paciência, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.